Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao Help Química. Meu nome é Emerson Gonçalves e vou estar conduzindo a aula de número 170 com vocês. Nomenclatura e hidrocarbonetos, parte 2. Pessoal, antes da gente dar prosseguimento à aula propriamente dita, você já é inscrito aqui no Help Química? Se não é, não deixe de se inscrever no nosso canal e assinar o sininho, ativar o sininho para receber em primeira mão todos os envios, todas as postagens, todas as novidades aqui do nosso canal. Bem, aula nova todas as terças-feiras a partir das 11 horas da manhã, pelo menos enquanto estivermos nessa sequência de química orgânica. Beleza? Assinado, se inscrever, ativar o sininho. Agora vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Bom, só baixar aqui um pouquinho a telinha para nós vermos aqui melhor. Pessoal, na aula de número 169, nós aprendemos a dar a nomenclatura de hidrocarbonetos alifáticos. O que isso significa? São hidrocarbonetos que são compostos de cadeias orgânicas abertas, ok? E aí, nós vimos a sequência que tem, primeiro, um número de carbonos. O que vem a ser esse número de carbonos? Ao nosso próprio prefixo. Seguindo na nomenclatura de hidrocarbonetos alifáticos, nós temos um infixo, que nos indica a natureza das ligações químicas existente entre os átomos de carbono. Se ela é simples, se ela é dupla ou se ela é tripla. E como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, todo hidrocarboneto é terminado com O. Então é hidrocarboneto de hidrocarboneto, tudo bem? Só que aquelas nomenclaturas que nós vimos na aula passada, nessa aula de hoje, ela vai ser chamada de cadeia principal. Que ao longo da aula eu vou falando com vocês o que vem a ser essa cadeia principal. E aí nós vamos introduzir uma nova nomenclatura chamada de cadeia lateral ou radical orgânico, que vai estar acompanhando essa cadeia principal. Os radicais orgânicos, eles vão estar sempre antes da cadeia principal na nomenclatura. Tudo bem? Bom, moçada, para a gente entender essas regrinhas, nós precisamos conhecer quem são esses radicais orgânicos. Quem são eles? Então nós temos aqui 4 deles aqui. Se eu tenho um grupinho CH3 ligado à minha cadeia principal, ele é o radical metil. Mas se eu tenho um grupinho CH3, CH2 ligado à minha cadeia principal, ele é um grupo etil. E se for CH3, CH2, CH2 ligado à cadeia principal, ele é o propil. Mas se eu tenho CH3, CH2, CH2, CH2 ligado à cadeia principal, ele é o butil. Então, são só esses radicais orgânicos? Não, existem também outros radicais orgânicos, como esses daqui, por exemplo. Então, olha só, moçada. Se eu tenho 3 átomos de carbono e o carbono secundário ele está ligado à cadeia principal, a esse radical eu dou o nome de isopropil ou sec-propil. Só aqui abrindo um adendo rapidamente, quando eu digo carbono secundário, é o carbono secundário do radical. Bem, moçada? Não necessariamente que esse cara aqui vai ser um carbono secundário. Bom, se o radical tem 4 átomos de carbono e o segundo carbono ele está diretamente ligado à cadeia principal, esse segundo átomo aqui, esse radical aqui, é chamado de sec-butil. Bem, esse cara não pode ser chamado de isobutil. Nós vamos ver daqui a pouco quem que é o isobutil. E se nós tivermos de novo uma situação com 4 átomos de carbono, porém formando como se fosse uma espécie de um Tzinho, onde que o carbono terciário do radical está ligado à cadeia principal. Então, esse mocinho aqui, ele é o terc-butil. E então, quem que é o tal do isobutil? O isobutil, ele tem essa carinha aqui, beleza? Então, quando nós tivermos 4 átomos de carbono, aonde um deles, sozinho aqui, esse carbono aqui primário aqui, do radical, está ligado à cadeia principal, ele é o isobutil. Bem?
Existem outros radicais orgânicos? Existem outros radicais orgânicos. Quem são eles? Fenil e benzil. Porém, nessa aula de hoje, eu não vou ensinar vocês a dar nomenclatura com fenil e benzil, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e muito denso. E aí vai ficar na aula da sequência. Tudo bem? Então, eu estou falando aqui radicais, radicais ligado à cadeia orgânica e tal, mas quem de fato é essa cadeia orgânica? Quem de fato, o que caracteriza uma cadeia orgânica? Bom, nós tínhamos visto na aula passada a nomenclatura das cadeias orgânicas alifáticas. Agora, as cadeias que nós vimos da aula passada, ela nessa aula passa a ser chamada de cadeia principal. Então, o nosso prefixo, que indica a quantidade de número de carbonos, o nosso infixo, que dá o intermediário, que dá a natureza dessas ligações, e o nosso sufixo, todos eles agregados agora fazem parte da cadeia principal. Mas como determinar quem ou como é a nossa cadeia principal? Bom, eu estou analisando uma molécula que ela só possui ligações simples entre átomos de carbono. A cadeia principal ela será aquela aonde que eu tiver o maior número de carbonos. E se tiver ligações duplas ou triplas, necessariamente estas ligações precisam fazer parte da cadeia principal, agregada ao maior número de carbonos. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos então para a gente fixar essa ideia de cadeias principais e cadeias laterais. Podemos começar aqui por essa linda molequinha aqui no exemplo 1. Bom, se eu fosse fazer a contagem de carbonos dessa molécula, eu poderia seguir vários sentidos. Começar de baixo, depois virar na direita, da direita para a esquerda, fazendo um S, fazendo um U, fazendo cambalhota, como se fosse o caso. Então, se eu começasse aqui, por exemplo, segue aqui com a setinha do meu computador. Começasse aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. 6 carbonos. Mas será que é essa contagem que me dá a maior numeração de carbonos? Não. Por quê? Eu posso fazer essa daqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, que legal! A outra contagem, em vez de 6 átomos de carbono, ela está me dando 7. Logo, ela destaca como cadeia principal. Então, esse pedacinho aqui marcado corresponde à nossa cadeia principal, corresponde à maior quantidade de átomos de carbono. Mas e então essas duas extremidades aqui? Quem são elas? Essas que estão grifadas em verde são as nossas cadeias laterais, ou os nossos radicais orgânicos. Bem? E para a gente dar a nomenclatura para essa cadeia agora, é importante que nós saibamos quem são esses radicais. Então, vocês já aprenderam a fazer a montagem do esqueleto aqui no Help Química, então vocês vão saber que esses dois carinhas aqui, eles são o grupo CH3. E quem é o grupo CH3? O grupo CH3 ele nada mais é do que o próprio metil. Bem? E aí, moçada, esse tracinho aqui não quer dizer um menos, esse tracinho está dizendo que ele está ligado à cadeia principal. Ou seja, nessa pontinha eu tenho o CH3 e esse tracinho corresponde à ligação que está agregada à cadeia principal. Tudo bem? E a cadeia principal, então, que é essa daqui que agora eu destaquei ela em vermelho, quem ela é? Aí vocês já viram como que faz para dar a nomenclatura para essa cadeia na aula passada. E aí vocês vão ver que essa cadeia ela é o etano. Tudo bem? Então, moçada, olha só. Tem o nome dos meus radicais, tem o nome da minha cadeia principal. Como agora eu vou dar a nomenclatura para essa molécula como um todo? Bom, quando nós temos radicais, ou seja, quando nós temos carbono terciário e quaternário em nossa estrutura, nós temos que dar a menor numeração para o átomo de carbono dos radicais. Então, se eu começasse contando aqui de baixo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
eu teria no carbono 2 e 3 os radicais metil. Agora, se eu começasse no sentido contrário, se eu começasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, veriam que eu teria no carbono 5 e 6 os radicais? Então, nesse caso, obrigatoriamente, eu tenho que começar a contagem de carbonos de baixo para cima e não de cima para baixo. Bem? Tudo bem. Feito isso, então, sabendo que a contagem vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós atribuímos aos radicais que estão no carbono 2 e 3 essa numeração e aí nós conseguimos fazer a nomenclatura deles. Então, olha só, no carbono 2 e 3. Né? Aqui vocês burem depois, eu coloquei 1 e 3, mas são 2 e 3. Então, seria no carbono 2,3, né? E não 1, né? Depois vocês troquem aí fazendo favor. Né? Vamos trocar aqui agora rapidamente. E durante a aula mesmo, só para a gente não... Pronto. Isso. Dá uma avançada. Ok. Então, os nossos radicais eles se encontram no carbono 2, então tá aí, vírgula 3. Por quê? Em química orgânica, nós separamos número de número com uma vírgula. Então, no carbono 2 e no carbono de número 3. Então, 2,3 traço. Quem que é esses caras? São os radicais metil. Como eu tenho 2 metil, esse carinha é o dimetil. O radical é metil, como eu tenho 2, eu coloco um prefixo chamado di. Então, nesse pedacinho aqui, eu dei a nomenclatura da cadeia principal, 2,3 de metil. Como não existe mais nenhum radical orgânico acompanhando aqui, agora nós vamos dar a nomenclatura da cadeia principal. Quem é a nossa cadeia principal? É o que já foi dado aqui na frente, é o heptano. Só que, pela gramática portuguesa, antes de H, numa mesma frase, nós separamos com hífen. Então, tacamos um hífen e o nome da cadeia principal. Então, toda essa molecona aqui, que nós partimos ela é 2,3-dimetil-heptano. Bem? É o nome dessa molécula. Pessoal, quando for dar nome a uma molécula orgânica, principalmente se tiver radicais, seleciona primeiro quem que é a sua cadeia principal e quem são os seus radicais. E vai dando os nomes para eles, beleza? Não tenta fazer de cabeça não, porque na maioria das vezes acaba dando muito ruim. Bom, vamos ver um segundo exemplo. Agora a molécula ficou mais bonita, né? Tá maior, tá mais ramificada e tal. Seguindo o mesmo raciocínio do primeiro exemplo, essa molécula, a nossa cadeia principal é aquela que vai possuir o maior número de carbonos. Então, vocês podem fazer a contagem depois, mas já está aqui destacada na nossa telinha quem que vai ser essa cadeia principal da gente, tudo bem? Agora, nós temos que destacar, junto a essa cadeia principal, as cadeias laterais, que são os nossos radicais orgânicos, que esses daí destacados em verde. Tudo bem? E aí, moçada, agora para a gente dar nome a essa estrutura, antes nós precisamos saber o quê? Saber o nome desses radicais e saber o nome da nossa cadeia principal. Então, esses dois radicais aqui de cima, dessas bolotinhas verdes, são o CH3. E esse carinha aqui de baixo, parece um traçozinho, eu tenho um CH2 nessa extremidade e um CH3 nessa outra extremidade, que vocês também já aprenderam a fazer isso aqui no Help Química. E aí, quem são esses radicais? Esses de cima são os grupos metil e esse daqui de baixo é o grupo etil. Tudo bem? E a nossa cadeia principal? Como vocês já aprenderam na aula passada, essa cadeia principal é o octano. Tudo bem? Bom, agora nós já temos o nome dos radicais, nós já temos o nome da cadeia principal. Como que nós vamos aplicar a regrinha de nomenclatura? Nomenclatura em cadeias ramificadas, primeiro nós damos o nome para os grupos das ramificações e depois
o nome da cadeia principal. Como eu tenho dois radicais diferentes, eu tenho o etil e eu tenho o metil, nós temos que respeitar a ordem alfabética desses radicais. Então, como o E de etil vem antes do M de metil, o radical etil precisa ser representado primeiro. E outra coisa que nós precisamos atentar é a numeração dos átomos de carbono. Então, por exemplo, se eu começar contando a cadeia principal da esquerda para a direita, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho o radical 2 e 5. 5 com mais 2, nessa contagem, para os radicais dá um saldo final de 7 unidades. Porém, se eu começasse contando da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 7 mais 4. Não preciso nem fazer as contas para falar que isso já dá um saldo muito maior do que o outro. Ou seja, a nossa contagem obrigatoriamente precisa ser da esquerda para a direita. Tudo bem? Feito isso, identificando, então vamos começar a dar a numeração para esses radicais. Então, o nosso primeiro radical é o etil, que está localizado no carbono de número 5. Então, para me escrever essa nomenclatura dele é 5-etil. Existem mais algum radical aqui? Existe. É o radical metil. Só que eu tenho dois radicais metil. E eu preciso identificar qual que é a posição. Todos os dois radicais metil estão no carbono de número 2. Então, na hora de fazer essa identificação, eu identifico como 2,2, porque eu estou identificando que no mesmo carbono há dois grupinhos ali diferentes. Como são 2-metil, vem com um prefixo di na frente. Então, essa nomenclatura ela vem seguir na ordem de 5-etil-2,2 de metil. Como não existe mais nenhuma cadeia lateral, agora nós podemos dar a nomenclatura para a cadeia principal. Como a nossa cadeia principal ela é o octano, esse carinha aqui vai estar junto na nomenclatura. Então, o nome de toda essa molequinha linda e maravilhosa é 5-etil-2,2 de metiloctano. Bem? É a nomenclatura oficial da IUPAC para esse composto. Pessoal, na sequência, nós vamos aprender a dar a nomenclatura para compostos inorgânicos cujo possuem ligações duplas ou triplas, beleza? Então não esquece aí de dar aquele joinha aqui nesse vídeo, assine o nosso canal, compartilha com os amiguinhos, com os coleguinhas, beleza? E o slide usado nessa aula de hoje, o link está disponibilizado aqui na descrição do vídeo de vocês. Muito obrigado por terem me assistido e até o nosso próximo encontro. Tchau!